Olá pessoal, tudo bem com todos e todas? Eu sou o professor Caleb, vocês já me conhecem, e a gente está trabalhando na disciplina de estágio 2 na EAD do curso de matemática. Eu estou aqui para poder passar algumas orientações sobre essa nova etapa que a gente está começando na disciplina, que é a parte prática, tá certo? Então eu vou falar algumas orientações que já estão todas lá no portal, mas a gente tem avaliado que vocês não têm lido e tido a compreensão correta das orientações. Então estou fazendo esse vídeo para poder ajudar nesse processo, tá bom? Então algumas coisas iniciais que eu queria chamar a atenção é de que todas as atividades, semana a semana, tem uma descrição lá no portal. E essa descrição, ela é para orientá-los o que fazer e as atividades necessárias, né, para serem feitas. Toda semana tem uma atividade teórica e uma prática, ok? Às vezes, por conta de algum encaminhamento ou alguma situação, é só postar atividade teórica ou atividade prática, mas isso é o movimento da disciplina, tá certo? Então toda semana vocês vão acompanhando isso lá no portal. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é com relação aos canais oficiais de comunicação dessa disciplina. Então eu quero dizer que o WhatsApp não é um canal oficial de comunicação da disciplina. A gente sabe que vocês utilizam isso para dialogar com seus tutores, é uma coisa rápida, mas não fica formalizado. Então qualquer demanda para ficar registrada, ela precisa ser colocada lá no portal. E lá no portal tem os fóruns específicos, né? Então cada atividade tem um fórum da atividade para poder as pessoas conversarem. Então, às vezes uma dúvida de um colega, ele ajuda os outros, né, no processo de desenvolvimento. Então, sempre visitem os fóruns para vocês verem o que está sendo conversado, né? Então vocês colocam as dúvidas lá, ou as sugestões, ou enfim, as inquietações ou as experiências que vocês estão vivenciando, e a gente vai dialogando. Quando eu digo a gente, são os tutores de vocês, que é os tutores à distância, eles respondem também como eu lá no portal. Então eu quero reafirmar que as tutoras também devem usar os fóruns para responder os alunos, tá certo? Então a gente sabe que o WhatsApp é utilizado, mas para formalizar e para resguardá-los, eu sugiro que vocês passem a utilizar mais ainda os nossos fóruns, tá certo? Então, nessa perspectiva, eu quero lembrá-los que quando a gente posta alguma coisa no sistema, lá no Moodle ou no Ava, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, que a gente popularmente chama de Moodle, toda vez que é postado alguma coisa, o sistema manda um e-mail para a gente para poder notificar que tem aquela mensagem. Então, duas coisas precisam ser ditas. Aquele e-mail que vocês recebem, quem manda é o sistema. Então, se vocês responderem o e-mail, ele não vai chegar para mim ou para nenhuma das tutoras. Não, ele não é para responder. Então, aquilo é só para notificar que tem uma mensagem lá no ambiente. Para isso, você tem que entrar no ambiente e no lugar da mensagem responder lá, ok? Então, ele só serve para notificar que tem a mensagem. A outra coisa que a gente tem percebido é que vocês não têm usado o e-mail institucional. O e-mail institucional, ele é o canal oficial de diálogo com vocês, de vocês com a instituição, que é aquele login de vocês, @uft.edu.br. Todo aluno da universidade, todo professor da universidade, ele tem esse e-mail oficial. Eu tenho visto alguns alunos dizendo, professor, eu não tenho e-mail da UFT. Tem. E se vocês tiverem dúvida do login, é só ir lá no portal de vocês, lá quando vocês cliquem no perfil de vocês lá no Moodle, aparece toda a descrição de vocês, né? E nela o e-mail. Então, o login e a senha são os mesmos do Moodle. Então, com o mesmo login e senha, você entra no e-mail oficial e entra no Moodle. Então, se vocês entram no Moodle para poder fazer as atividades, vocês também conseguem entrar no e-mail da UFT.
Para acessar o e-mail da UFT, vocês vão lá na página oficial da universidade, tem um link lá chamado Webmail, e lá vocês clicam e vai acessar, vocês colocam login e senha e vocês vão conseguir ter acesso ao canal oficial que a universidade dialoga com vocês. Então, quando eu coloco um aviso para vocês lá no Moodle, por exemplo, ele automaticamente já manda um e-mail notificando que tem um aviso. Então, isso ajuda na comunicação, tá certo? Qualquer dúvida, podem me perguntar ou a qualquer uma das tutoras, presencial ou à distância, tá certo? Uma outra coisa com relação aos fóruns, eu queria pedir para vocês que quando tiverem alguma dúvida, postem a dúvida no fórum específico. Por exemplo, alguma dúvida referente ao termo de compromisso ou plano de atividades, você tem um fórum lá só para discutir isso. Se for uma dúvida de uma coisa que não tem vínculo com alguma das atividades, tem o fórum geral, que é lá no primeiro campo lá da disciplina, né? Lá na apresentação da disciplina tem o fórum geral de discussões da disciplina, então postem lá, certo? Então tem lugar para a gente poder ir conversando. E aí, de novo, eu oriento que todo mundo acesse os fóruns para poder ver como é que está sendo os encaminhamentos, se tem algum problema, enfim. É nessa perspectiva que a gente orienta vocês a conduzirem, tá certo? Com relação ao que nós já fizemos, né? Então eu já fui postando algumas atividades que vocês já desenvolveram, que é o cadastro da unidade concedente, por exemplo. Este cadastro ele foi solicitado para que a gente encaminhasse para as secretarias municipais de educação, as diretorias regionais de educação, as quais as unidades concedentes de vocês fazem parte, para autorizarem o início. Está tudo escrito lá, mas eu vou repetir aqui algumas questões que precisam ser reforçadas. A primeira delas é que a gente não tem gerência sobre as escolas nem as secretarias de educação. Então a gente pede, a gente faz uma formalização, a gente manda um projeto de estágio, manda o nome de vocês a partir das demandas que vocês nos deram e eles vão dizer como é que é para proceder. Então existe uma autonomia das diretorias regionais de educação e das escolas. Algumas escolas, elas aceitam vocês estagiar a partir daquela carta de apresentação, aguardando a liberação. Outras já dizem que só vão aceitar depois que a secretaria emitir a autorização. Nesse caso, a gente tem que seguir o que a escola orientar, tá certo? A gente faz a nossa parte, que é mandar o pedido, e a gente vai acompanhando, tá certo? Então, o que a escola pedir, a gente vai seguindo. Nós temos um tempo hábil para realizar toda a parte prática. E aí, o que a gente precisa é que vocês vão nos dando um feedback também, de dizendo, professor, até agora não chegou, né? Eu sou de tal escola, ainda não foi liberado, para a gente poder ir pedindo uma observação de adiantamento dessa liberação, caso seja necessário, né? Se tiver tudo ok, podem ir fazendo. Ainda com relação à unidade concedente, eu quero dizer que lá na semana onde eu pedi, naquele lugar da semana onde eu pedi para fazerem o cadastro, eu postei também um quadro geral de como é que ficou as solicitações de vocês. Então eu peço que vocês olhem lá se o cadastro de vocês está correto. Pode ter acontecido algum erro de digitação, algum erro de postagem, e vocês precisam me acompanhar para me ajudar a gerir todo esse processo. Eu fiz isso já tem alguns dias e ninguém foi lá e, pelo que eu observei, não houve acesso. Então, eu peço que vocês vão acompanhando a disciplina lá, tá certo? E no lugar da postagem das disciplinas, do cadastro das unidades concedentes, verificar se está tudo ok. Qualquer problema que tenha, tem um fórum abaixo, diga lá, professor, o nome da minha escola está errado, por exemplo, ou tem um problema no meu cadastro, enfim. Notifiquem lá que a gente vai dialogar e tentar resolver o problema. Mas façam isso o quanto antes, porque, como eu disse, qualquer problema, qualquer mudança, qualquer alteração, a gente tem que pedir para a Secretaria de Educação responsável para que ela possa fazer as autorizações, tá bom? Então acompanhem a vida de vocês acadêmica lá no portal também. O estágio ele tem essa demanda de documentação, de formalização,
Mas isso não é um exagero da UFT, não. É uma exigência legal que vocês conhecem, que é a Lei 11.788 de 2008, que regulamenta o estágio no país todo, de todos os cursos de graduação. Então a gente precisa seguir a lei. E aí essa formalização que a gente faz e esses encaminhamentos é para que a gente possa fazer de uma forma mais próxima do que é preconizado lá na legislação. E sem perder o foco que é a aprendizagem, né? O estágio tem um foco que é a aprendizagem, que para nós é o mais importante, que é a formação de vocês, tá certo? Com relação aos termos de compromisso e planos de atividade, então eles foram elaborados a partir das demandas que vocês foram passando, né? Fui lá na unidade concedente, peguei os dados e preenchi o formulário e postei. Como já é a segunda vez que vocês estão fazendo estágio, a gente entendia que essa elaboração dos documentos fosse mais fácil, mas a gente percebe que ainda tem alguns alunos estagiários que estão com algumas dúvidas, mas isso é tranquilo. Qualquer dúvida posta lá no fórum e a gente vai dirimindo. Esses documentos são fundamentais para iniciar a parte prática. Enquanto os documentos não estiverem devidamente preenchidos, assinados e postados, não pode começar a parte prática. Isso está na lei, tá certo? Então, quem já postou deve acompanhar lá no link qual que é o feedback que foi dado a vocês. Então, as tutoras online, à distância, e eu fomos dando feedback para vocês lá nos formulários. Alguns foram solicitados para refazer por conta de algum erro de digitação ou alguma inconsistência, né? Então é preciso se atentar a isso. Então, se a pessoa postou e achou que o tempo que tiver postado está tudo resolvido, não. Tem que ir lá verificar se o documento está preenchido corretamente e se foi dado o ok, se está tudo certo. Chamo a atenção de que só são válidos documentos em PDF, tá certo? Arquivos em formato diferente de PDF não são aceitos. Então, às vezes você postou o documento lá e acha que está certo, mas se tiver no formato errado e a tutora ou eu tiver pedido para trocar, enquanto você não trocar, não vai ser autorizada a sua ida a campo, mesmo que a escola autorize, tá ok? Então se atentem a essa formalidade legal e a gente é muito rigoroso nesse quesito, porque qualquer coisa que aconteça com vocês no estágio, é essa formalização que vai resguardar vocês e a universidade, e a própria unidade concedente também, tá certo? Então, acompanhem a vida de vocês lá no link que vocês postaram a atividade. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quem fizer qualquer coisa de atividade prática antes da liberação não será considerado. Nós já tivemos notícias de 2 estagiárias que fizeram parte prática antes de ter a liberação. Essa parte que foi desenvolvida não será considerada, tá certo? Isso já foi informado a essas 2 pessoas. Então, se atentem às normas, leiam os procedimentos, está tudo lá no plano da disciplina e semana a semana a descrição de cada atividade. Então, toda a disciplina está escrita como é que vai acontecer lá no plano. Então, leiam o plano, é fundamental. É importante até imprimir um documento que você vai acompanhando dia a dia. E aí, semana a semana, o que eu vou fazendo? Eu vou alimentando lá, colocando lá uma descrição mais detalhada do que é para ser feito, tanto a atividade prática quanto teórica, e também vou colocando se há alguma modificação, porque toda disciplina é viva, né? Então ela tem umas alterações que vão acontecendo, ok? Com relação à atividade prática, que a gente está começando a fazer, para quem teve autorização, deixar isso muito claro, nós já fizemos as orientações lá no fórum, no portal, para o que fazer durante a semana, tá certo? Então, eu queria lembrá-los que nessa etapa, o que a gente vai cumprir é aquela carga horária de 60 horas de atividade prática. E ela é muito clara, muito bem especificado o que vai ser feito, tá certo? Lembrando que o cumprimento de atividade de carga horária prática não implica em aprovação.
o que implica a aprovação é vocês fazerem cumprir a carga horária e desenvolver as atividades e terem notas a partir do que foi solicitado, tá ok? Então, nesse momento, o que foi solicitado para vocês? Que vocês façam o conhecimento, reconhecimento e ambientação com as classes que vocês vão estagiar, ok? Então, nesse processo, eu pedi que vocês fizessem 10 horas de observação / coparticipação, quer dizer, nas classes que vocês vão estagiar ou na classe. E esse momento é para que vocês ajudem o professor, já podem ajudar o professor no processo de planejamento e desenvolvimento das aulas. Vocês já fizeram na disciplina de estágio 1 toda essa parte de conhecer a escola, de conhecer a sala de aula, de discutir esses processos, né? E agora a gente está num passo adiante, que é começar a interagir com o professor e os alunos e o conteúdo, né? Então, nessa tríade. Então, essas 10 horas é para vocês conhecerem a classe, irem se apropriando do conteúdo, do planejamento, do formato e de como os processos vão acontecendo. Nesse interstício, também é para vocês fazerem o planejamento da parte prática de regência que vocês vão desenvolver. Então, vocês vão fazer 15 horas de regência no segundo segmento do ensino fundamental. Lembre-se disso, é só no ensino fundamental e no segundo segmento do ensino fundamental. Então, para vocês terem autorização para fazer essas 15 horas, lembre-se disso, não é fez observação, planejamento e já vai começar a regência, não. Vocês vão fazer um planejamento e vão postar esse plano lá no Moodle, para que nós possamos verificar se o planejamento está de acordo e autorizar a regência, tá certo? Essa parte de planejamento vai ser indicada na atividade da semana que vem. Então, nessa semana, quem teve a autorização das escolas pode começar a fazer a observação, né, e o planejamento lá com o professor. Mas se atentem na atividade da semana que vem, que é elaborar o plano, depois e postar também a comprovação do cumprimento das atividades para que a gente possa avaliar, orientar e autorizar a parte da regência, tá ok? Então, é uma atividade bem amarradinha, tá certo? Vocês vão fazer observação com participação, o planejamento em paralelo, tá certo? Não precisa terminar um para começar outro, já pode ir fazendo. E, logicamente, vai anotando em separado lá nas fichas, tá certo? Façam uma ficha para observação e coparticipação, uma ficha para planejamento. E depois vocês vão fazer uma ficha lá quando forem fazer a regência, tá certo? Se vocês observarem, a ficha que eu postei lá para preenchimento era uma ficha genérica, então vocês vão descrevendo as atividades. Então, completou uma ficha, imprime outra e vai preenchendo, tá certo? Pode imprimir quantas necessárias, mas é importante dizer que elas não estão pré-preenchidas, tá? Vocês que vão fazer isso. Elas vão ser preenchidas à mão, dia a dia, que são fichas de frequência. Você foi lá, assistiu a aula com o professor, preencheu a hora que entrou, a hora que saiu, o tempo que você ficou, a atividade que você desenvolveu e pede o visto do seu supervisor lá na unidade concedente, tá certo? Normalmente nessa etapa o supervisor é o professor que você está acompanhando, mas algumas escolas pedem que o supervisor seja o coordenador pedagógico. Na forma que a escola orientar, vocês vão pedir para que esse indivíduo que vá assinando para vocês. Às vezes o professor fala assim, não, eu não vou assinar agora, eu vou assinar depois, não tem problema. No tempo dele vai fazendo, mas a parte de vocês é obrigatório vocês irem fazendo dia a dia, tá bom? E aí, fazendo esse acompanhamento, quando vocês postarem lá o planejamento que vocês fizeram, vocês também têm que comprovar que fizeram essa carga horária, tá bom? Então já vão fazendo para evitar problemas. Ainda com relação a essa atividade prática, quero lembrar que vocês precisam seguir as normas das escolas. Então, se o professor faz o planejamento semanalmente, no horário tal, vocês vão ter que procurar estar lá naquele horário, tá bom? Se o professor faz um planejamento coletivo, se a escola faz planejamento coletivo, então vocês vão ter que ir nesse planejamento coletivo, tá certo? Então, para que vocês vão dialogando com o professor regente e juntamente com as normas da escola, tá certo? Já encaminhando para o final dessa nossa conversa,
quero dizer que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente pode ir dialogando lá nos canais oficiais, tá? Se as tutoras também estiverem demorando na resposta, eu vou lá e respondo, né? Elas também têm outras atividades, então a gente procura sanar os problemas de vocês o mais rápido possível, tá bom? E eu quero lembrá-los que a parte teórica da disciplina é tão importante quanto a parte prática, que a gente fica achando que estágio é só a parte prática, né? E não é. Então tem uma carga horária muito grande teórica. Então nós vamos continuar fazendo as leituras, a gente vai continuar fazendo os estudos e as reflexões, porque com a vivência da prática, a gente vai ter elementos para discutir elementos teóricos, tá certo? Então o primeiro texto que eu postei lá para vocês, ele versa sobre planejamento. Então ele tem um sentido de estar ali, que é o que a gente vai fazer agora está fazendo agora nessa etapa, né? E principalmente na próxima semana, a partir da próxima semana. Então peço que vocês vão fazendo essas leituras e postando as atividades, tá bom? Então leiam o texto, releiam, ele vai ajudar no processo de desenvolvimento dessas etapas, tá bom? No mais, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, e desejo sempre um bom aprendizado nesse estágio. Tá? Tchau para vocês.